Eu posso, eu vou conseguir. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu, né? Já deu tudo certo. Agora são 9h35. Cidade Aberta, o povo no rádio. 9h35, o povo no rádio, aqui na nossa Rádio Cidade, a nossa gigante da web. Estamos recebendo a visita do professor Roberto Stepanski, né? Nós já anunciamos aí no Manhã Regional. Professor, olha, daqui a pouco vou estar aí na rádio, aí, né? E ele me disse, olha, vem bronca por aí. Professor Stepanski, bom dia. Bom dia Flávio, bom dia cidade, bom dia internautas que estão assistindo essa gigante da internet, da web aí. E muito obrigado pela oportunidade de poder usar os microfones aí e a tua audiência. Eu acho que eu vou falar alguma coisa meia forte, vou tentar ser comedido, como o meu filho pediu. Sim. Tá me escutando lá na loja, lá, vai com calma, pai. Eu digo, vou com a calma que eu consegui. Eu gostaria de falar muito mais, claro, dizer muito mais coisas, mas Flávio, o que está acontecendo? Bola para frente, vamos bater um papo aí. Eu quero falar com o povo camaquense, que tem que ter conhecimento do que está acontecendo, do que está com descaso, com menosprezo, com a falta de atenção com a nossa história. Eu vou começar contando uma fábula. Espero que o ouvinte entenda que essa fábula tem CEP, ela tem código de endereçamento postal, que escutem, a pessoa que precisa escutar, que escute. Certo. Era um menino, e eu vou chamar ele de Joãozinho, entrou para o colégio um pouco tarde e tinha dificuldade, bagunceiro, batia nos outros, nos menorzinhos, e não conseguia aprender as coisas, foi afastado das escolas, dos bancos escolares, foi trabalhar e foi competente em outras atividades, mas a escolaridade, a educação e a cultura ele não conseguiu assimilar. A vida passou e ele, naquela frustração, um dia ele pegou uma tocha, foi até a biblioteca pública, um prédio histórico da biblioteca pública, um museu histórico, e tocou fogo. Incendiou tudo. Aí foi lá, delegacia, preso, tal, chamaram ele. Por que tu fez isso, cara? Para que tocou fogo numa biblioteca que muitas pessoas usavam para tentar aprender, para tentar ter o conhecimento do passado, para poder mirar ao futuro? E ele respondeu com as palavras assim, bem simples: eu não sei ler. Então, como ele não sabia ler, ele não se importava ou ficava triste que os outros sabiam, que os outros tinham cultura, ficava chateado que os outros tinham educação. Aquilo fazia muito mal para ele, que os outros têm cultura, e ele tocou fogo na biblioteca. Guardem esse início, porque tem um CEP, tem um endereço, né? Flávio, eu venho muito tempo indignado. O seguinte, nós tivemos em Camaquã o maior evento cultural, o maior evento didático, cultural, escolar, que é a Feira do Livro. Muito bom, parabéns prefeito Ivo, parabéns Rafael, muito legal, tudo muito bom. Foi convidado para vir palestrar um cara que dispensa apresentações. Se alguém não conhece, então deve de... né? Juremir Machado da Silva. Foi convidado para a feira que o lema era comemoração do centenário da Revolução de 23, a Revolução Libertadora de 23. O foco da presença dele em Camaquã, o foco da Feira do Livro, o lema da Feira do Livro era a Revolução, centenário da Revolução de 23. Bom, a palestra dele foi na sexta-feira à noite, fui eu e o seu Cláudio Costa, e 5, 6 ou 7 integrantes da prefeitura ali, secretários, etc. e tal.
Minha tristeza foi que foi 2 pessoas. Minha tristeza. Juremir Machado da Silva, um cara, Correio do Povo, Caldas Júnior, tem muita obra escrita, mais de 30 livros, é historiador, é professor de faculdade. Ele ficou 1 hora inteira falando de Revolução Farroupilha, de Revolução Federalista, e quando chegou a hora que era para falar da Revolução de 23, onde Camaquã foi ícone, Camaquã foi o cérebro, através de Zeca Neto, ele não tocou, ele não falou, ele não citou Camaquã, ele não citou Zeca Neto, mesmo eu levantando o dedo, que não era meu momento, era o momento dele, e eu disse, professor, e Zeca Neto? Ele fez assim, e Zeca Neto, e seguiu a palestra. Ele não deu ouvidos ao que eu falei. Vamos dizer assim, eu fiquei muito chateado, eu fiquei triste, eu saí dali assim, indignado, fazendo conta de cabeça, certo? Como é que uma pessoa desse nível vem a Camaquã para uma comemoração e não cita Camaquã? Rapaz, Camaquã, Zeca Neto vendeu 3 fazendas para financiar o trem de guerra. O maior feito nacional, Zeca Neto tomou a cidade de Pelotas, invadiu Pelotas e tomou a cidade de Pelotas, com lança praticamente, e algumas armas de caça, certo? Sem armamento, enfrentou uma brigada militar fortemente armada de metralhadora de Júlio de Castilhos, que fundou a brigada, que na época era Borges de Medeiros, que Zeca Neto estava contra os abusos de Borges de Medeiros, e Camaquã foi um dos principais atores, foi o líder. Ele não citou, ele não disse, ele não citou um caso mesmo eu pedindo, e eu fiquei indignado. E eu fui para casa, remoendo aquilo ali. No final eu queria conversar com ele, ele foi cercado pelo secretário e pelos 4, 5 funcionários da prefeitura. Na apresentação do Juremir, para chamar ele para o microfone, chamaram assim, o Juremir da Silva Machado. Nem o nome não sabia do cara. Cara, é uma falta de consideração, mas ele não tem culpa, depois eu fazendo meu exame de consciência, ele não tem culpa. Porque assim, Flávio, se nós não conhecemos a nossa história, nós não sabemos quem foi Júlio de Castilhos, por que temos uma rua com o nome de Júlio de Castilhos? Nós não sabemos quem foi Borges de Medeiros, que temos uma ponte, a Ponte do Duro se chama Borges de Medeiros. Nós temos que ter nome nas coisas, temos que conhecer o nome das coisas, e nós temos que saber por que ela tem aquele nome. Não é só isso, é mais. Eu tenho que saber que a ponte se chama Borges de Medeiros, e eu tenho que saber quem foi, o que aconteceu, por que deram o nome de Borges de Medeiros. Porque senão o que acontece? Mudam o nome porque não sabe, não conhece a história. Eu comecei com essa situação, e vou justificar, o Juremir vendeu o peixe que lhe foi comprado. Ele lhe deu o que compraram, certo? Mal preparado. Quem trouxe ele mal preparado, era para ter dito o objetivo da vinda dele aqui. Por que estamos comemorando o centenário da Revolução de 23? Quem foi Zeca Neto? Os feitos de Zeca Neto. Ele disse que a Revolução Libertadora, ou seja, a Revolução de 23, foi até Pelotas. Não tivemos nada em Camaquã. Mas, Deus do céu, os maiores combates, o início da Revolução foi um ataque de surpresa de Zeca Neto a Donário Lopes, onde ele conseguiu armas para conseguir iniciar a Revolução de 23. Zeca Neto foi tão importante que foi mandado a ele um emissário perguntando, Zeca Neto, a luta termina ou a luta não termina? E ele disse, Borges de Medeiros vai ser preso? Não, então a luta continua. Ou o poder do Zeca Neto de dizer se uma guerra continua ou uma guerra para. E tu não cita Zeca Neto numa revolução dessas? Tu não fala de Camaquã numa revolução dessas? Cara, o que tu veio fazer aqui, Juremir? O que tu veio? Aula de história não precisa. Temos professores aí que dão aula de história. Nós temos que falar, de fato. Aí eu te pergunto, como é que eu vou exigir do Juremir? Ele não conhece. Ele não sabe de Camaquã. Por quê? Porque ninguém conta. Porque ninguém fala. Porque ninguém diz. Não dão ouvidos. Eu tive que praticamente implorar para estar nessa Feira do Livro. Não me convidaram. Eu exigi. Eu exijo que o meu grupo 5 de maio e eu estejamos nessa feira. Eu quero estar lá. Nem que seja para ajudar a levantar aqueles barracos lá. Mas eu quero estar lá, eu quero fazer parte. Nós somos o único grupo ativo de cultura em Camaquã, o 5 de maio. Não fomos convidados. Aí, com muito custo,
falando com um, falando com o outro. Tá, então sábado, 11 horas da manhã, eu fui fazer a palestra. 11 horas, eu e meu grupo, Catita Severo falou muito bem sobre o índio, sobre o social que ela faz, que é maravilhoso. Gilmar Klein Ferreira falou sobre a erva mate, sobre a cultura, sobre... Muito bacana, uma palestra 10, com participação do público, num pior horário que me deram, das 11 ao meio-dia, num horário que todo mundo está trabalhando, com chuva. Mas mesmo assim teve audiência, teve respaldo, o pessoal participou, foi muito bom. E não termina aí. Não termina aí. Eu insisti que convidasse o falecido professor Josi Barbosa Farias para o evento, para a Feira do Livro. Não convidaram. Ele com um livro lançado, um livro maravilhoso lançado, tá? Professor, um ícone na cultura, quem não conhece o professor Josi Farias, o professor de faculdade, um filósofo, historiador, não convidaram para a feira o professor Josi Farias. Ele chorou para mim. Eu tinha prometido para ele fazer um trabalho, fazer alguma coisa, eu e ele junto, infelizmente não deu tempo, ele faleceu, certo? E não termina aí, Flávio, não termina aí. Ele faleceu com obra lançada, O Silêncio, tá? A Ana Farias tem os livros para vender, é um livro excelente, como todos os outros do professor Josi, um livro de... tu tem que pensar, ele te faz pensar, ele é um livro psicológico, a leitura praticamente começa na página 20, até então ele faz analogias e fala sobre o silêncio, mas é um livro imperdível, que todo mundo deveria ter em casa e ler, que é O Silêncio. Então, o silêncio que fizeram com o professor Josi Farias foi o mesmo toca-fogo na biblioteca que o Joãozinho fez, porque o cara não conhece cultura, não sabe cultura. Não estou tirando o mérito da pessoa. Ele sabe de quem que eu estou falando. Tá? Pode ser muito bom para outros serviços, para outras prestações, mas para a cultura, decretou a falência da cultura. A cultura de Camaquã faliu. A cultura de Camaquã não existe mais. Ah, mas lá o forte que é a sede está caindo. Bom, se está caindo, tá? A sede do Forte Zeca Neto tem que pedir a falência da cultura. Está decretada a falência da cultura de Camaquã, se não vai arrumar o Forte Zeca Neto, que é o ponto de partida de qualquer coisa de cultura, de educação. Lá temos a biblioteca do Barbosa Lessa, lá dentro. Nós temos uma biblioteca histórica lá dentro, que era a biblioteca da Câmara, que era a biblioteca municipal, tá? Que era cuidada pela dona Diva Becker. Dona Diva Becker, que cuidava da biblioteca e do museu. Divino Alziro Becker. Irmã do Divino Alziro Becker. O nome, se mudaram um nome que eu acho completamente errado, que o nome da biblioteca, o nome do museu se chamava José Custódio de Oliveira. Quem não sabe quem é José Custódio de Oliveira, que vá procurar. É o marido da Ana Custódio, da Ana Barbuda. É um dos principais alavancadores da economia do município. Se Camaquã existe, graças a Ana Custódio, que foi a primeira exportadora de erva mate, que é a sogra do Zeca Neto, que é a tia do Zeca Neto, aquela que está numa urna lá na igreja matriz, à esquerda de quem entra. Ela está lá. Mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Temos cultura para dizer isso? Temos alguém que conte que a Ana Custódio, que foi uma das... Eu digo, se eu pudesse escolher, que eu não posso escolher, seria a fundadora de Camaquã. Juca Custódio, que era o marido dela, foi um dos fundadores de Camaquã. Então mudaram para Divino Alziro Becker. Sem fundamento. Quer fazer alguma coisa? Faz, mas não muda o que os outros fizeram. Cria uma nova praça, cria uma nova rua, cria uma nova biblioteca, mas não muda a história, não termina com a história, não acaba com a história, não falece a nossa história, não mata a nossa história. Pessoal, desculpa o meu momento de irritação, e pode ter certeza, estou tentando ser comedido. Eu gostaria de dizer muito mais coisas, em respeito aos ouvintes, em respeito aos microfones, em respeito à Rádio Cidade. Eu só quero dizer uma coisa. O professor Josi faleceu e deixou um acervo
tanto de livros como bibliográfico, das pesquisas, do escrito, dos manuais de cultura, de parapsicologia, de psicologia, de história. Era um acervo cultural. A Ana, esposa dele, do falecido Josia, a viúva, me ligou. Roberto, eu quero fazer alguma coisa com o acervo, com os livros. O que eu fiz? Liguei para a prefeitura. Para o responsável pela cultura. Não vou citar nome, não quero ser inconveniente. Para o responsável da cultura e turismo. Cara, assim, um acervo e tal, ela quer doar, quer uma homenagem. Não quis, fez pouco caso. Não aceitou a doação da biblioteca do Josi Farias. Não quis. Certo? Rejeitou. Gente, se um cara que trabalha com cultura não sabe a importância que foi o professor Josi Farias, a importância desse ícone, a importância desse cara nos microfones, nos jornais e na vida das pessoas, na vida cultural. Ele era astrólogo, ele era um cara fenomenal. Tá? Não deu valor. A Ana doou o acervo e a parte bibliográfica para Dom Feliciano, que aceitou, vai fazer uma ala especial, vai fazer uma inauguração. Que inveja, que ciumeira que eu fico. Que bom que alguém aceitou, vai ficar lá do lado de Lawrence também, que era um grande vulto, vamos conversar bastante, porque eles dois têm a inteligência que nos falta. Os dois têm a inteligência que faltou de fazer uma coisa e de graça. Se a cultura está falida, se a cultura não tem dinheiro para reformar o telhado, fecha. Fecha as portas, chaveia. Para que tu vai ter um troço aberto que não tem dinheiro para nada? Para quê? Se tu não tem dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar o funcionário, não tem dinheiro para arrumar aquela cadeira, não tem dinheiro, fecha. Decretou, a cultura de Camaquã decretou a falência da cultura. Se não vai fazer nada, se não tem interesse, se não tem conhecimento, cara, tem que ter alguém na cultura que tenha vontade de fazer cultura. Ponto. É dolorido dizer isso aí? Não vão me convidar mais para a Feira do Livro? Nunca me convidam mesmo, gente. Nunca me convidaram mesmo. Santo de casa não faz milagre. Não sou bobo, não sou gavola. Ninguém conhece mais de história local que eu em Camaquã. Não sou pretensioso. Conheço porque estudo, porque trabalho, porque me dedico. Ninguém conhece mais história regional do que eu. E eu não ser convidado para a Feira do Livro, ter que exigir ir para a Feira do Livro. Quer dizer, eu faço mal porque eu sei, eu faço mal. O Joãozinho quer tocar fogo na biblioteca porque ele não conhece. O Joãozinho quer tocar fogo na biblioteca porque ele não sabe ler. Não podemos ter um Joãozinho na cultura. Nós temos que ter alguém que conheça a cultura, que saiba fazer cultura. E não precisa de dinheiro. É de graça. Não precisa de dinheiro. Tem que ter capacidade e foco. Não estou dizendo que não tenha capacidade para outras coisas. Não me entenda diferente. Mas tem que ter visão. Tem que ter conhecimento. E tem que ser culto. Não adianta entender de futebol. Tem que entender de cultura. Não adianta entender de leis. Tem que entender de cultura, de conhecimento. Tem que ter foco, tem que gostar. Quem não conhece o seu passado, não cuida, não preserva. Tu quebra, tu destrói, não conhece, tu não sabe que isso aqui tem um valor fenomenal, que vai te contar sobre o início da vida, quem foi, quem não foi. Não conhece, cara. Tem que botar alguém que conheça. Ponto. Me desculpa a minha volúpia, me desculpa, mas eu gostaria de dizer muito mais, eu gostaria até de xingar, certo? Estou comedido, estou calmo, tá? Estou pedindo socorro para a cultura de Camaquã. Estou pedindo socorro para o turismo de Camaquã. Estou pedindo socorro. Escutem o que eu estou falando, tá? Sou santo de casa, sim. Sou parceiro, sou amigo. Me chama para qualquer hora, eu estou lá, de graça. Pode até para levantar barraco. Mas eu estou junto e exijo estar junto. Porque eu sou daqui e eu conheço, eu sei. E vou de graça. Para o Juremir fizeram coquetel. Para mim não tinha nem cafezinho. Mas não me importo.
Não importa, eu posso pagar minha água mineral, eu posso pagar meu... Certo? Eu posso. Eu não vivo disso aí. Para mim, a cultura, para mim, a história é um hobby, é uma diversão, é uma paixão. É uma paixão. Então, quem estiver na cultura, na Secretaria da Cultura e Turismo, tem que ter paixão. Não pode ser por dinheiro. Não pode ser por nomeação, por ser amigo do rei. Tem que saber o que está fazendo lá, porque é uma das pastas mais importantes para a formação de cidadão camaquense, de patriota camaquense. O cara que não conhecer sua cidade não pode exigir que um Juremir Machado venha e conheça. Um cara que não fala da sua cidade, que não abraça a sua cidade, que não ama, que não conhece sua história, não pode exigir que outro de fora conheça. Não pode exigir. Tem que aceitar e bater palma e fazer assim. Entendeu? Flávio, muito obrigado. Valeu pelo desabafo aqui. Eu até procurei nem intervir aqui para você manifestar aquilo que você está sentindo. Peço desculpa. Eu acho que você está cumprindo com o seu papel de cidadão camaquense, né? Não é de hoje que a cultura vem pedindo socorro, infelizmente. Eu já denunciei nesse microfone, né? E você resumiu muito bem. Quem não tem cultura não pode tratar de cultura, né? Para você amar alguma coisa, para você fazer algo dentro da área em que você atua, você precisa ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Infelizmente, está aí a nossa situação muito bem narrada, relatada pelo professor Roberto Stepanski. Nós gravamos esse trecho da sua entrevista e ele será amplamente reproduzido também nas nossas redes sociais. Muito obrigado, Flávio. Peço desculpa ao ouvinte. Vocês têm que saber o que está acontecendo, para depois não dizer, pô, mas eu não sabia, está acontecendo isso. A falência da cultura, foi decretado a falência da cultura. Exijo, como historiador, como escritor, que se tome uma atitude em relação à história e ao turismo de Camaquã. Vamos esperar que providências sejam tomadas. Na hora que o Gilberto Viatroski dizendo bom dia, parabéns ao professor Roberto, estou plenamente de acordo com ele. O Raul Carlos Bielasque Matos, pessoas com cargos sem competência e com conchavos políticos. A Angelita Vicente também nos ouvindo, Luciane Silva, o Amadeu, estamos ouvindo aqui em Guaíba. Parabéns a este cidadão que não conheço, mas a partir de hoje passo a admirá-lo pelas suas palavras, pela forma em que se manifesta no meio de comunicação. Obrigado. Cultura é isto, diz o Amadeu lá de Guaíba. Aqui no WhatsApp da Rádio Cidade, a Cirliane, parabéns, professor Roberto, compartilho do mesmo pensamento. A Marilúcia aqui no WhatsApp da Rádio Cidade, estive na Feira do Livro e achei uma verdadeira decadência. Cheguei no final da palestra desse cidadão, que aliás é uma pessoa bastante culta, mas como o professor mesmo falou, ele não tem que vir aqui falar da nossa história. Primeiro, a prefeitura, quem promove a nossa cultura, precisa ter a consciência da valorização da cultura local, está dizendo aqui a nossa ouvinte. A Marli dizendo... infelizmente, a parte cultural da cidade está esquecida, Flávio. Você foi secretário e sabe que dá para fazer muito pela nossa cultura. Tínhamos festivais que simplesmente acabaram. Tínhamos o carnaval que simplesmente acabou. Camaquã, a terra do tinha. Se você hoje fizer uma pesquisa no site da prefeitura para saber a origem do nome Camaquã, você vai ver que há erros lá na apresentação. Confere isso aí. Página totalmente errada. Fiz um trabalho. Está dizendo isso aqui, fiz um trabalho, botei item por item. Não é só o nome, tá, linha por linha errada. Linha por linha errada. E concursados não deixa mudar, porque eles escreveram daquele jeito e está escrito daquele jeito. Fiz reunião, mandei uma carta. Está linha por linha errada. Loucura, o histórico da prefeitura está 100% errado. A prefeitura sabe que está errado, mas um historiador concursado não deixa mudar. Já fiz uma reunião com ele, linha por linha, tudo errado. E o pior desse fake news é que o IBGE copiou, outras entidades como faculdades copiaram
esparramam aquilo como verdade. Serve como fonte, né? Porque Sim. está no canal oficial, não, canal oficial, o site foi da dito, prefeitura. foi avisado, e aí o cara que fez aquilo ali não deixa mudar. Ele é concursado, está lá e não deixa mudar. A Luciane está dizendo, estive dia desses na Secretaria de Cultura, hoje onde está o museu e a biblioteca, e saí de lá lastimando a situação. Cheiro horrível, cheiro de bolor, as coisas mofando, tudo apodrecendo, parece que o prédio vai ruir a qualquer momento. Essa é a realidade da cultura em Camaquã. Nós temos aqui o Jair Dias, o Célio Longaray, não dá tempo aqui de colocar todos os comentários. O quadro histórico, uma pintura a óleo, do Manuel da Silva Pacheco, que esteve no saguão da prefeitura por 130 anos, lá na prefeitura, quando mudaram a data, recolheram o fundador, e ia ser doado. Foi oferecido para um, para outro. Quando chegou até mim, me dizendo, olha, qual é o valor desse quadro? Eu digo, o valor é inestimável. Sim. Isso é um quadro, uma pintura a óleo do fundador, do Manuel da Silva Pacheco. Isso mostra que não Não, mas é que a cultura quer me doar. Como assim? Não, mas isso aí faz parte do tombo, isso aí faz parte do patrimônio cultural. Consegui intervir, consegui que recuperasse, consegui que colocasse ele lá pendurado. Consegui salvar o quadro do fundador a óleo que teve por 130 anos pendurado no saguão da prefeitura. Eu consegui salvar. Parabéns, professor. Obrigado, amigo. Não tenho tempo aqui de colocar os comentários, mas o Jair Dias está interagindo, o Célio Longaray, a Lucimara Pacheco Neumann Laux, o Silvio Johan, que é vereador comunitário em Derrubadas, aqui no Rio Grande do Sul, a Vera Elísia, o Oséias Martins Brites, a Luciane Silva, Angelita Vicente, Selma Vandaime, Túlio Cícero de Quadros, Vieira, Regina Maron, Loreni Silva, muita gente aqui indignada com a situação da cultura aqui em Camaquã. Nós vamos continuar repercutindo aqui esse tema. Agradeço o apoio de todos, pessoal. Eu não quero me estender, vou deixar esse silêncio do livro do professor, sim, que ele escreveu ali, que o silêncio, professor Josi Farias, isso, o silêncio é o maior grito. Então, o maior grito que se pode ter é o silêncio. Mas eu não aguentei ficar em silêncio. Perfeito. Eu tive que gritar. Né? O livro do professor está à venda, eu tenho ali na loja, R$20. Estou dando uma força para a viúva, para a Ana, que ela me pediu, e ela também tem, na residência da viúva, a Ana Farias, ela tem o livro do professor, que deveria de estar nas melhores e nas piores bibliotecas, né? E livrarias de Camaquã. Exatamente. É uma obra que, eu digo assim como leitor, eu leio muito, leio bastante, é uma obra, não pelo fato de ser o nosso Josi Farias, mas é uma obra maravilhosa, é uma obra psicológica. Deveria estar nas escolas, viu, professor? Mas, sem dúvida, nas faculdades. A prefeitura poderia adquirir uma quantidade, né? Teria até um reconhecimento e uma forma, não de tentar se justificar por esse erro que cometeram aí, não aceitar a doação do acervo de Josi Barbosa Farias, mas a valorização do que representou Josi Farias para Camaquã. E cultural, ainda, né? Histórico, e um cara na comunicação, fenomenal. Enfim, teve professor, né? Professor de faculdade, professor de filosofia, um cara maravilhoso que, rapaz, eu fico, quase choro de se indignar, de saber, professor. E não que eu não tenha avisado, não que eu não tenha gritado, cara, professor. Sim, vamos valorizar, né? Mas não tem jeito. Flávio, professor, obrigado pela participação aí, um bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia, cidade, muito obrigado. Muito obrigado, professor Roberto Stepanski, com a gente por aqui, Carla Simone na sequência aqui da nossa programação, a indignação do professor Roberto, representando aqui, não só o Grupo 5 de Maio, mas também o professor, que é uma referência aqui na literatura. O Jair Dias, lá da Bandeirinha, bom dia, meu povo, tô ligado, Maurício Rio.